Salve, salve, nação correria! Como é que vocês estão? Por aqui, dia 6 de maio, cedinho, 9h26, para Moniz já tá tarde. E a gente tá Sim. aqui gravando mais um react para falar para vocês, para mostrar para vocês mais uma vez sobre o que é a tal da inteligência emocional, que é a habilidade mais importante que você pode ter na sua vida, tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal. Mas aqui nessa correria a gente é mais focado em falar do lado profissional. E a gente pega alguns vídeos pela internet de vários assuntos, todos os assuntos possíveis. Aliás, se você tiver algum vídeo para indicar aqui que você queira que a gente faça esse react sobre inteligência emocional, se tem, se não tem, se falta, onde é que tá, onde é que não tá, manda aqui pra gente que a gente faz. E o mais importante é que você entenda o que é e como usar. E se você veio da escola pública, tem uma cerejinha no bolo, um cheirinho a mais para você. Porque a gente também veio da escola pública e a gente criou esse canal chamado Nação Correria exatamente para te falar, para te assegurar que você já tem essa tal da inteligência emocional. Então fica aqui com a gente, porque vai ser importante saber como usar. Se você já tem, você ainda não tem muitos benefícios, é porque você só não sabe usar. Vamos aprender a usar aqui com a gente. Bora lá. Bora com o vídeo de hoje, que é um vídeo curtinho, mas Pondé sempre... Você ouve minutinhos dele, valem demais, né? Bora lá. Para alguma coisa, é claro que vai, né? Todo mundo tem que dar para alguma coisa, né? Tem que se virar na vida, né? Tem um conceito, hipostasiar, é um palavrão em filosofia isso, hipostasiar. Mas a gente tem que tomar cuidado para não hipostasiar o conceito de geração, esse conceito de geração que veio da publicidade americana, né? E não achar que quando você fala a palavra geração Z, é uma palavra mágica que engloba todos os seres humanos que nasceram, sei lá, entre... Peraí. Isso daí que ele fala é muito, muito, muito ligado. Na verdade, está muito igual ao que foi falado em alguns dos reacts aqui, gente. Vocês se viram? Volta aqui e acho que no vídeo do Daniel Barros, segundo vídeo aqui do canal. Eu acho que sim, no qual a gente fala, todas as armas estão apontadas para a geração Z, né? Se você é geração Z, gente, assim, queria dizer que mais do que qualquer outra pessoa em qualquer outra geração, vocês vão ter que aprender a se defender, porque tá todas as armas apontadas para vocês. E a grande questão é, se eu falo geração milênio, se eu falo geração Z, se eu falo corintianos, se eu falo vegetarianos, eu tô falando de um grupo, mas eu não tô falando do individual de cada pessoa, não tô falando que todo vegetariano é testemunha de Joe Vegan, para que você vire vegetariano também. Tem vegetariano que é de boa. Você não tô falando que todo corintiano é maluco, sofredor. Tem corintiano que não tá nem aí, tipo, eu não tô nem aí. Na verdade, eu estive, né? Agora eu sou corintiana aposentada, eu digo. Então, esse negócio de colocar todo mundo na mesma caixinha, cara, quando você fala geração Z, você fala, é todo mundo que não quer trabalhar. Porra, cuidado com isso. E essa coisa também de achar que a geração Z é a mais diferente, é também um ponto que a gente já falou aqui. É só a geração que está no divã da internet, né? Que está todo mundo julgando. Porque se eu pegar Monize, com 13, 18, 20 anos, e minha avó olhando para mim, devia falar: meu Deus, essa menina está perdida. Então é sempre esse choque geracional, sempre, em toda a evolução da espécie da sociedade, vai ter uma geração olhando para outra de uma forma estranha. A diferença é que agora tem milhões de pessoas, milhões de vozes na internet falando sobre isso e dando voz a essa estranheza. Com certeza. Enquanto eu não carrego o videozinho, eu tava falando com uma amiga minha aqui que ela é mãe de uma menina de 3 aninhos. E eu não sei exatamente, assim, o que muda, né? Tipo, dizem que tem o Terrible 2, que são os terríveis 2 anos, depois vai pro 3. Enfim, a criança tá no desenvolvimento, gente, vai ser terrível mesmo. Você já viu um adulto em desenvolvimento? Pior que uma criança. E ela tava falando sobre os desenhos que ela gosta, assim, sem julgamento de maternidade, tá? Não sei como que é a realidade dela ali, assim, não é esse intuito. Mas ela tava reclamando sobre a qualidade dos desenhos que a filha dela de 3 anos assiste. E eu falei, ué, se a qualidade não tá boa, você é só não deixar, não é? Só desligar a TV, mudar o canal, fazer alguma coisa. Mas, enfim, não é sobre esse julgamento. A grande questão é, a menina ela não tá feliz com a qualidade dos desenhos disponíveis, né, para as crianças assistirem.
E aí eu falei: "Cara, mas na minha época eu gosto de assistir Chaves, eu amava assistir Chaves". Sim. Aí estava passada, ela olhava: "Não é possível que você assista na TV aberta, Chaves é só Não, peraí, você encontrou uma pessoa ali da nossa faixa etária que não assistiu Chaves, para mim isso é inédito. Pois é. E minha mãe achava um absurdo assistir Chaves, porque, nossa, era uma grande porcaria, só ensinava as crianças a serem mal educadas, e o Chaves não presta pra nada, qual o exemplo que tá dando. E eu, olha aqui, ó, gente, tá tudo certo. Sobrevivi, virei líder de uma grande multinacional, vivo a vida que eu quero, moro na praia que eu gosto, tenho meu negócio, assim, o que você assiste, assim, óbvio, né, não vamos generalizar, mas é só uma questão de geração. Pra minha mãe, da minha geração, todo mundo assistia Chaves, e pra minha mãe tava todo mundo perdido. E não é bem assim, você entende a analogia que eu tentei trazer aqui? Então não E é coloca todo mundo na mesma. sempre. E é sempre assim, claro que Chaves é um exemplo muito simples, mas é tudo mais, né? Por isso a inteligência emocional, é tudo como a gente interpreta aquilo. Porque se você for pegar o Chaves ao pé da letra, tem ali adulto batendo em criança, tem umas coisas muito absurdas, né? Se você for Tem. tomar aquilo como, nossa, esse é o padrão do mundo. Não, não é assim. A gente conseguia interpretar ali aquilo olhando só com o lado do humor, né? Acho que todo mundo que assistia Chaves se divertia com os absurdos, com a diferença social ali gritante entre Kiko e Chaves e tal. Mas a gente só se guiava pelo humor, porque criança tem menos senso, menos essa questão Claro. do filtro, né? E tal. Então é sempre como você absorve. O mesmo vale para a vida adulta, né? Às vezes a gente olha situações com tanta dor, tenta sair disso e olhar ela objetivamente ali com um foco único, né? Talvez a gente consiga sofrer um pouco menos. Exato. Vamos ver se o vídeo voltou aqui pra gente. 96, 95, né? E 2010, sei lá, né? E, portanto, você já decifrou o segredo sobre eles. A grande maioria de pessoas que nasceram nesse período, por exemplo, não tem muita condição financeira, falando de Brasil, portanto, vai ter que se virar bonitinho, né? Não vai ficar como os filhinhos de papai que chegam na universidade e reclamam, dizendo: isso me ofende, Shakespeare me ofende. O que importa se Shakespeare te ofende? Você é você, Shakespeare é Shakespeare, né? Shakespeare é alguém que atravessa os séculos, fala com um monte de gente, e com quem é que a gente vai falar? Né? Esse é um ponto também, né? Que a gente tem um vídeo aqui no canal também falando do caso de racismo do jogador ali sub-18 do Palmeiras, um caso que viralizou e tudo, que a emoção dele é real, mas o motivo da emoção a gente precisa entender um pouco mais de onde vem, né, a raiz daquilo. E aqui eu acho que hoje a gente está evoluindo muito bem na sociedade, de termos mais criticidade do que não pode acontecer, de coisas, né, crimes históricos como racismo e tal. Mas também, assim, a gente vive sempre na polarização, né, entre os extremos, que é, antes a gente não tinha criticidade, a gente abaixava a cabeça, agora a gente acha que tudo é contra a gente. O autor que escreveu lá no século passado, você acha que alguém postar um trecho de um texto dele está te ofendendo, está indo contra você, contra a sua identidade. Gente, como diz a minha mãe, menos, sabe? Bem menos nesse sentido. Pera ainda. Cara, tem um negócio aqui, eu vou trazer esse exemplo, porque tá muito latente na minha cabeça e é quase que inadmissível pra mim, né? Mas assim, se é inadmissível para mim, então eu que não participe desse grupo, né? Não vamos generalizar o negócio todo também. Mas eu, pra quem não sabe, eu gosto muito de forró, gosto muito de forrozinho universitário. Quando eu estava indo em São Paulo e quando eu vou para São Paulo ainda faço muita questão de organizar a agenda para eu ir nos melhores forrós que tem em São Paulo. Eu moro em Florianópolis hoje. Florianópolis tem forrozinho aqui ou ali, mas eu acho meio capenguinha. Desculpe, forrozeiros de Florianópolis, mas é a minha realidade, meu ponto de vista, deve ser respeitado. Mas eu gosto da história, eu gosto da cultura. Tem um espaço aqui que é toda quinta-feira, alguma coisa assim, que chama Tudo Vira Forró. E eles pegam, tipo, música O Rapa, CPM 22, e coloca no triângulo e na sanfona e fala que é forró. Gente, para com essa merda. Eu acho assim. Se eu vou pro forró, eu gosto da cultura, eu gosto da música, eu gosto da letra, eu gosto do negócio todo do forró. E normalmente, dentro do forró, quando você dança, você é conduzida. A dama, né? Que eles falam, a dama não são as mulheres, são conduzidas pelos homens, pelos cavalheiros. E eu acho bárbaro, deve ser muito chato ser homem no forró.
porque você só sabe 1, 2 passinhos no máximo e você vai ficar repetindo 1, 2 passinhos a noite inteira. Quanto a gente é conduzida por todo mundo que quiser dançar com a gente, pô, a gente dança pra caramba, coisa nova, passo novo, é super dinâmica, super legal. E aí tem uma galera que inventou que não, forró não é legal mais. Por quê? Porque normalmente quem é conduzida é a mulher, então coloca a mulher num lugar de inferioridade. Gente, para com esta merda. Inventaram um tal de forró contemporâneo. Ai, gente. Ai, tem inovação que não precisa existir. A gente já fez um vídeo nesse canal. Não precisa. Vale para uma empresa que está ultra consolidada, vale para um forrozinho clássico. A gente tem inovação que não precisa existir. Gente, você está indo contra uma cultura toda. Assim, eu vou deixar um vídeo, tem um canal, eu não vou lembrar o nome desse canal agora nem ferrando, mas é um canal de 2 atores bem conhecidinhos, assim, na Globo, o Gregório do Vivier, se não me engano, com uma outra menina, e eles fizeram um react debochado dessa história de forró contemporâneo. Eu vou deixar aqui embaixo o link, que é sobre isso, assim, sabe? O forró me ofende. Porra, se te ofende, não vai pro cacete do forró, velho, vai pro samba. Pois não fica inventando as coisas que já funcionam. Aquela coisa, tem lutas que precisam ter lutadas, mas tem coisa que absolutamente não é luta, é só um forró. Vai lá, curte, não curte, vai pro samba, vai pro rap, vai pra tanta diversidade. Coisa. E aí, ou então fala, não, beleza, eu sou o testemunha da inovação, eu quero inovar. Porra, muda o nome, velho. Inventa outra coisa, inventa a dança cega, sei lá, inventa o nome. Mas não vem mudar o negócio, o nome do forró. Forró contemporâneo é o meu ovis. Quero pesquisar isso aí. Não, mano, eu vou tentar achar aqui para eu colocar aqui nesse vídeo depois, na hora de fazer uma ediçãozinha, porque é bizarro, gente. Tem luta que não precisa ser lutada, não. Fica na sua. Ou inventa outro nome, tá tudo certo. Resolvido. Então, nem todo mundo que nasceu, sei lá, entre 96, 5 e 2010, sei lá, é necessariamente essa pessoa que chega na universidade e exige de tratamento especial o tempo inteiro, porque se acha uma pessoa especial. Então, para além da terminologia geração Z, eu acho que grande parte dessa sintomatologia, e veja como tudo é moda, porque até ontem se falava de geração milênio, né? Agora caiu de moda. Por quê? Porque os milênios já estão chegando, os milênios seniors já estão lá pelos 40 anos, 37, 38, já estão começando a pagar os boletos, como se fala em filosofia, certo? Porra, eu sou esse milênio sênior, mas eu tô pagando boleto há muito tempo. Queria ter começado a pagar boleto com 38. Eu não me lembro quando que eu comecei a pagar boleto que vinha no meu nome, mas faz tempo isso aí, viu? Faz tempo, né? E, portanto, já aprenderam que, na verdade, as frescurinhas que eles tinham que pôr de lado se eles quisessem, de alguma forma, manter a vida de pé, a espinha dorsal minimamente de pé. Agora é a vez dos Zs, né? De falar que o Z, ele chega na empresa e ele já quer ser chefe, que ele não investe no trabalho, ou ele muda toda hora, mas isso tudo significa que ele tem uma condição material por detrás, né? Eu diria que eu acho que o melhor caminho, ou pelo menos um dos caminhos bons para se refletir sobre essa tal geração Z, ou esses jovens, é primeiro perceber que no Brasil isso é uma questão de corte socioeconômico, tá? No Brasil, Z é classe média alta para cima, né? Isso é muito real, né? Essa coisa de, porque a geração Z não quer trabalhar. Cara, você está olhando para que lugar? Você está indo na estação da luz às 6 da tarde, ou às 5 da manhã, ou às 6 da manhã e vendo as pessoas? Ou você está vendo meia dúzia de gente no TikTok, no Instagram, sabe? Porque a realidade, o Brasil das maiorias, não é esse Brasil geração Z que está escolhendo emprego, que está fazendo corpo mole, não é não. Vai em qualquer ponto de ônibus de grande circulação que você vai ver que a realidade não é essa aí, não. Mas se está na internet e o algoritmo só me mostra isso, significa que é todo mundo. É a verdade absoluta. Ou seja, que sustenta você materialmente. Por isso você pode brincar de pedir demissão, como algumas pessoas bem bobas acham que está na moda, né? É uma tendência de comportamento, né? Outra coisa que eu acho que é um caminho interessante para pensar na geração Z é olhar para os pais, né? E perceber muitos dos milênios que estão sendo pais e como eles poderão produzir jovens ainda mais inseguros do que a geração Z, no sentido de alguém chegar até a escola. Isso daí é para você, viu, Maia? Fica atenta aí, viu? Agora, tudo que envolve pais aqui, o meu ouvido faz assim, Já foi. E discutir qual é a política de açúcar da escola, né? Enquanto ou carrega criar aí. aqueles grupos de WhatsApp
Tem um vídeo que bombou. Eu não sei porque que o algoritmo tá me entregando esse monte de coisa, tá? Mas, assim, conheço essa personalidade da internet, sei quem é, sei que ganha milhões da internet, mas eu não acompanho porque o conteúdo não me interessa. Que é a tal da Maíra Cardi, a esposa Sim, do Thiago Nigro. O conteúdo do sim. Thiago me agrada mais que o dela, inclusive. E rolou uma tretinha, né? Ela contando que ela não come nada, né? Não come açúcar, não come glúten, não come nada, grão, nada. E aí, o direito dela, a escolha dela, se ela tem condição de manter uma vida desse jeito, porra, ninguém tem nada com isso. A grande questão é, ela quer que a filha também siga, só que a filha é menor de idade, a filha, sei lá, menor de idade, mas é uma criança, né? Novíssima. E ela tem, sim, responsabilidade. Porra, se eu não quero que minha filha coma tal coisa, minha filha não vai comer e pronto, acabou. E não devo satisfação a ninguém, sabe? Tipo, tô fazendo o melhor que eu posso pra ela e pronto. Não é nem questionável isso. Mas a menina estuda numa escola pica, e nessa escola não se pode levar comida de fora. E só que ela falou, não, mas a minha filha vai levar porque não vai comer a comida daí da escola. Então gerou um baita de um debate e ela ganhou com certeza, porque, né, acho que quem tem mais dinheiro fala mais alto nessas horas. Mas recentemente eu vi também um babado rolando aí na rede social, no Instagram especificamente, de uma mãe que tem uma filha celíaca e que a escola não permite que ela leve o lanchinho da filha, que a filha leve o lanchinho, porque a filha levou um bolinho de cenoura, sem glúten, sem farinha, sem ovo, sem cenoura, quase sem nada. E um amiguinho viu, quis um pedacinho, mas não pediu. Aí chegou em casa, o amiguinho falou: eu quero levar um bolinho também, porque a fulaninha levou. E aí a mãe desse amiguinho ligou na escola e falou: olha, eu não tenho tempo de ficar fazendo bolo pro meu filho, então se ele não pode, por que fulana pode? E aí a escola falou: não, beleza, ninguém pode então. Só que, mano, a menina é celíaca, velho. Ela não vai comer. Tipo, a escola não pode ceder a uma regra, porque é uma regra, não. É uma exceção, na verdade, né? Não pode ceder ali para uma criança ser alimentada de acordo com a sua necessidade, porque é necessidade, a menina não pode comer um monte de coisa. Porque a outra mãe, não quero fazer pro meu filho, eu não quero colocar o meu filho no lugar dele, eu não quero ensinar a ele que existem pessoas diferentes. E rolou um negócio todo desse e entrou o Ministério da Educação. E os caramba, assim, tá muito grande. E a mãe da menina celíaca tá perdendo, cara. Você acredita? Gente, e assim, a gente vive num mundo tão... Eu vi essa história por cima, e a reflexão que eu faço é, a gente vive, né, nesse mundo tão polarizado de extremos, porque assim, a mãe do menino, que não é o celíaco, ser sem noção, ok, acontece. A escola, que é uma instituição, que são várias, entende-se ali, várias cabeças pensando, aderir a esse discurso só para não entender que existe uma regra, que precisa ter uma exceção, mas é um medo, né? Tudo tão polarizado, cara, eu vou seguir a regra tá aqui, e pelo menos contra a regra, eu discuto na regra, não discuto na exceção, né? É o medo de se humanizar, né? É o medo de entender o ser humano como um ser humano, como diferenças, como grupos que têm diferença. Aí você olha só unicamente para o papel, para a regra estabelecida e não precisa mais entender de gente. Loucuragem. Horrorosos de mães de criança pequena na escola, onde o concurso é para ver quem é mais paranoica do que a outra, né? Então, acho que olhar para os pais, né, os pais que mimam cada vez mais os filhos, inclusive porque não quer tê-los, e sente culpa o tempo todo, então tem que ficar fazendo com que o filho se ache a pessoa mais especial do mundo, e aí ele vai, cresce, e vai para o mundo e percebe que o mundo é aquela máquina constante e repetitiva de fazer com que você se sinta uma nulidade. Mesmo que você não se sinta agora, vai se sentir daqui a pouco, né? Portanto, não acho que dá para dizer que a geração Z não vai dar para nada, porque eles vão crescer, né? E nesse processo eles vão apanhar. E normalmente isso pode ajudar você a amadurecer um pouco mais. Mas sem dúvida nenhuma existe uma dificuldade de amadurecimento hoje que atinge a geração Z, a milênio, inclusive os pais. Você tem umas pessoas por aí de 50 anos que o sonho delas é pensar igual a filha de 15. Agora, se você tem 50 anos e quer pensar igual a sua filha de 15, é porque, na verdade, você está dizendo para ela que ela não tem futuro, porque quando ela chegar aos 50, vai ser ridícula que nem você. Muito bom, né? Muito bom. Eu acho que esse vídeo do Pondelli passa por vários pontos que a gente tratou aqui, mas eu acho que a questão é, choque cultural sempre vai ter. Essa questão de, por que não? Porque agora a gente é diferente. Cara, você é diferente, a gente vive num mundo cruel capitalista que você, embora você seja autêntico e tal, e como indivíduo você se valorize ali, você precisa entender em viver em grupos, em massa, não só por conta do boleto para pagar, mas porque você tem responsabilidades, né? Uma frase que eu e a Mayara
A gente discorda de muita coisa, mas uma que a gente concorda é a frase que diz que você não tem que nada é um grande erro da sociedade, porque você tem que muita coisa. E aqui o que o Pondé diz é que você tem que muita coisa. Com 50, você tem que se comportar como 50 e não como a sua filha de 15. Você tem que saber, igual o caso da criança ali que precisa de uma sessão, levar um bolinho para a escola. Ai, mas meu filho fica frustrado porque ele não pode. Você tem que ensinar que, mesmo tendo uma regra, tem diferenças. Então, assim, você se guiar por um pensamento coletivo e não só unicamente por você, né? Eu acho que inteligência emocional é muito disso, você reconhecer as suas emoções, mas como elas se conectam com o mundo. Porque não adianta você estar super bem estruturado, aí eu me domino tudo, mas eu estou trancado dentro de casa e não sei conviver com pessoas. Não adianta de nada. Exatamente. Eu tava vendo uma. Eu não vejo jornal, não tenho TV em casa, tá tudo. Não vejo nada. Mas esse fenômeno Lady Gaga no Brasil, no Rio de Janeiro, tudo, e muitas pessoas, inclusive fiquei passada, nem sabia que tinha tanto fãs assim da Lady Gaga no meu Instagram, que foram pra lá. Eu fui ver o impacto na cidade, quanto é que ele gerou, enfim, tem coisinhas assim, não vai mudar nada na minha vida, porque nem morar no Rio de Janeiro eu moro, mas eu quero saber quanto custou, quanto que levou para o comércio, para os turistas, enfim. E aí eu entrei no Globo.com para ver se eu encontrava alguma coisa dessas, e aí eu me deparei com uma matéria específica, que não tem nada a ver com Lady Gaga, que é a esposa do Leonardo, quem é? Leonardo? Deles. Que é a esposa dele, e assim, a menina já tomou chifre pra caramba na vida, e continua casada, e ela tem uma pegada bastante. Não acompanho na rede social, mas o pouco que eu vejo dela, assim, eu vejo que ela é bastante coerente na decisão dela, sabe? Tipo, não me importa o que vão falar, eu tô na minha decisão e eu vou seguir. E a chamada, eu nem li a matéria, mas a chamada era assim. Ela a mocinha, né, a Poliana, fala sobre a importância de conviver com quem não gosta da gente ou com quem a gente não gosta. E depois eu vou dar uma olhada nisso, porque é exatamente aquele. É o mesmo papo de fazer você tá na escola e você tem que fazer o trabalho em grupo com um grupo que você não gosta. Com a pessoa que você não gosta. Quantas vezes, cara, eu acho que eu tive 2 oportunidades na minha vida de fazer trabalho em grupo e eu podia escolher o grupo que eu queria fazer. De todo o resto, era o professor que escolhia. Eu tinha certeza que ele olhava e falava, você fala pouco com essa pessoa, então você vai fazer trabalho com ela. Porque na vida do trabalho é assim, gente. Você vai trabalhar com quem você não conhece, Não com quem você não gosta, gosta, né? e você vai ter que entregar igual. Você vai ter que. Precisa ficar dando sorriso? Não precisa. Se você sorrir, vai ser um pouco melhor. Mas é exatamente o conviver na sociedade, conviver no coletivo e o saber conviver no coletivo, né? O tirar o melhor disso. E isso daí vai te levar em outro lugar. Isso também é inteligência emocional. É isso, finalizamos esse vídeo por aqui. Esperamos que tenha feito sentido de alguma forma para você. É isso que a Mayra falou de conviver ali o trabalhinho de grupo. Quando a gente está vendo, a gente odeia muito, mas se você está vendo esse vídeo e ainda está na fase de escola ou faculdade mesmo, tente fazer atividades com pessoas diferentes. Isso é um baita exercício para depois da vida adulta, entendeu? Porque você vai conviver com pessoas diferentes, você vai precisar conviver. E a gente tem, né, falando de convivência, só para fechar aqui, a gente tem um programa, que é o Expert em Convivência, que a gente tentou, né, buscou modular um pouco disso, né? O que você precisa para conviver bem em grupo, em qualquer grupo. Então, basicamente, você precisa reconhecer as suas emoções e como que elas te fazem caminhar. Você precisa entender de comunicação oficial, sabe? Um guia de comunicação anti-adulto, sem esses blá 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 que eu vejo muito por aí. Então, a gente criou ali um guia científico e relacionamento, porque você precisa entender as pessoas para se relacionar com elas. Tá aqui, é um projeto que foi impulsionado pelo Google for Startups, vou deixar o link aqui. E você pode fazer essa trilha, você pode fazer no seu tempo e ir ali consumindo cada conteúdo, mas se você quiser devorar tudo de uma vez, em uma semana você devora, eu tenho certeza que vai melhorar a sua relação no trabalho, em casa, com quem você precisa se relacionar hoje. Isso, devora e aplica. Não fica só lendo, não, que o negócio não vai funcionar. E você pode começar aplicando agora, se inscrevendo no canal se você não se inscreveu ainda, compartilhando com quem você acha que precisa ver esse conteúdo e deixando seu joinha, seu likezinho, não sei como é que fala ainda, eu vou aprender, gente. E, e é isso, você pode começar a dar o primeiro passo agora, apoiando quem é que está do lado daqui, criando coisas para te apoiar.
Então a É gente se vê no isso. próximo, Até o povo. próximo.